Qual é o objetivo de uma educação cristã e o que pode acontecer se isso for negligenciado? Nós vamos entender no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos iniciando o mês de outubro, é o mês da criança, para a gente será o mês da criança e da família, porque nós começamos na segunda-feira uma nova temporada, nos preocupando na educação dos filhos, no nosso contexto familiar, que seja um contexto de harmonia, um contexto de afeto, de carinho, onde aqueles que fazem parte se sintam bem. Aquele ambiente que a gente deseja que seja o melhor ambiente, o ambiente celestial, o ambiente em que todos estão buscando o único propósito, que é um dia vivermos a eternidade, um dia encontrarmos com Jesus. Esse é o nosso mês especial, que privilégio ter a sua companhia, lembrando que nós estamos estudando nesta temporada Pais Preparados, Filhos de Caráter, é a nossa revista. Se você já tem a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, você pode recomendar para um amigo, você pode pedir para um amigo, eu tenho a certeza que será um material para muito crescimento nesse contexto maravilhoso que deve ser a família. Como é que você pode pedir a sua revista? Você sabe, 2 caminhos, o primeiro tem 3, né? Mas 2 caminhos, vamos começar aqui, ó. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 1298244 4449, 1298244 Peça agora a sua revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você também pode ligar para a nossa equipe, que tem um atendimento até 10h30 da noite. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai ter o nosso portfólio, todas as nossas revistas. E aí você escolhe a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Lembrando a você que as nossas revistas são distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Você pode acreditar. Você sabe que esses dias encontrei uma pessoa que é um telespectador da Novo Tempo. Ele falou assim: pastor, eu peço as revistas. E a gente tem vários estudos lá em casa, eu e meu irmão estudamos com a Novo Tempo, sem nenhum custo. E havia uma outra pessoa junto, né? Ele fazendo a propaganda ali, e a melhor propaganda é a sua, você sabe, né? É a sua propaganda. Ele fazendo, você pode pedir, são vários temas e não tem custo. Então, pode acreditar, não tem nenhum custo, tá bom? Peça a sua revista Esperança. Segunda-feira, prepare-se, hein? Segunda-feira tem uma novidade para você, tá? Um lançamento, a nossa nova revista Esperança, lançamento na segunda-feira, e nós vamos estar junto com você divulgando aqui, tá? Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. A responsabilidade que nós temos, a gente começou esse tema ontem, de compartilhar valores eternos, valores que são apresentados na Bíblia, que nós devemos compartilhar com os nossos filhos para que as próximas gerações preservem esses princípios. A gente vai conversar um pouquinho hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. Abra o nosso coração,
que a gente reflita sobre como temos construído o nosso ambiente familiar. Cada um de nós com a nossa responsabilidade. O que nós estamos proporcionando para os nossos filhos? O que nós estamos proporcionando para o nosso cônjuge? Será que a nossa família tem refletido aquilo que o Senhor deseja, os valores eternos? Nos ajude, Pai. E se existe alguém que está me assistindo neste momento e precisa repensar, precisa dar um passo atrás, precisa se arrepender, precisa buscar ajuda do Senhor, ajuda espiritual, uma ajuda profissional para que construa um ambiente harmonioso, eu clamo que o Espírito Santo toque na mente deste querido e que ele se renda a Ti. Se eu estou orando nesse momento, Pai, e tem uma casa que está destruída, o Senhor pode reconstruir. Eu oro por esta família agora, por esse relacionamento. Em nome de Jesus, amém. Esse será um mês especial para a gente podermos orar juntos pela sua família. Porque todos nós desejamos, não importa qual seja o nosso núcleo familiar, todos nós desejamos que a nossa casa seja uma casa em que haja felicidade. E é claro, isso não significa que a gente não tenha desafios, que a gente não enfrente tempestades. Eu gosto muito quando a gente relembra no final do Sermão do Monte, Mateus o capítulo 7, quando Jesus ilustra aqueles que constroem a vida, a família, no alicerce verdadeiro que é o Senhor, a rocha, né? E ele fala, ele ilustra que aquele que constrói sobre a rocha, os ventos vão vir, a chuva vai vir, mas a casa vai permanecer. Aquele que não ouve as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor tem, esse constrói a casa, a sua família sobre a areia. A chuva vai vir, os ventos vão vir, como na primeira, só que a casa vai cair. Essa é a diferença do sábio e do nécio, o tolo. Sobre a rocha, o sábio construiu, sua casa ele construiu. Não esqueçamos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Hoje e amanhã, a importância de construirmos a nossa família sobre os alicerces, aquele que, por mais que venha a tempestade, a chuva, aquilo que vai assolar, essa casa vai permanecer. Acredite nisso. Esses são os fundamentos, os verdadeiros fundamentos da educação cristã. O fundamento, a base, aquilo que nos traz a revelação que o Senhor Jesus Cristo nos dá através da sua palavra. Eu quero começar hoje lendo o texto de Juízes, só para a gente contextualizar, acho que eu até citei ontem. O livro de Juízes é aquele período em que, depois da morte de Josué, depois do povo de Deus ocupar a terra, a gente vai ver que houve um esquecimento daquilo que o Senhor havia feito e os resultados disso, até que depois o povo se torne uma monarquia. A gente tem essa sequência histórica. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuir a terra, a promessa que o Senhor havia feito. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Provavelmente esses foram aqueles que, de 20 anos para baixo, como diz o livro de Deuteronômio, capítulo 14, aqueles que não desanimaram o povo quando eles deveriam ocupar a terra. E esses agora viram o que o Senhor havia feito e eles permaneceram, mas agora se tornaram os líderes do povo. Eles sabiam o que o Senhor tinha feito. Verso 8 e 9 diz: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás.
Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Dormiram o sono da morte. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Lembra que a gente trabalhou isso ontem, anteontem, a importância da gente compartilhar aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fez, compartilhar a nossa experiência para que os nossos filhos tenham consciência disso. Lembra que nessa época isso se transmitia através da oralidade, né? Através daquilo que se falava. E eu citei ontem a importância, por exemplo, de um momento familiar, um culto familiar, em que a gente compartilha verdades da palavra, em que a gente compartilha experiências daquilo que Deus tem feito por nós, a nossa percepção no dia a dia de como Deus tem guiado, a nossa percepção do amor de Jesus na nossa vida, do equilíbrio, sabe, de tornar a crença religiosa, a fé, algo bom, algo que seja uma bênção para as pessoas, porque toda a aproximação de Jesus vai transformar nossa vida para sermos uma bênção onde estamos inseridos. Nenhum tipo de postura religiosa vai ser preconceituosa, vai erguer muros, nenhum tipo de postura verdadeira cristã vai fazer com que eu olhe para o outro de forma discriminada. E nós precisamos plantar isso dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente e compartilhar como o Senhor já mudou o nosso coração. Todos aqueles indivíduos morreram e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que Ele havia feito. Quando uma geração falha em transmitir fé e valores, queridos, o que vai acontecer com a próxima geração? Ela vai se perder. E é isso que a gente encontra no livro de Juízes. Educação não é só para o presente, mas é para preservar a fé e a justiça no futuro. Aquilo que nós compartilhamos hoje é pensando no amanhã, é pensando no que os netos vão acreditar, no que eles vão basear a vida, é pensando no que eles vão se apegar quando as tempestades vierem. E nós não podemos fechar os nossos olhos para a luta entre o bem e o mal, porque se não ensinarmos os nossos filhos para que eles ensinem os nossos netos, e talvez estou falando para você que já tem esses netos e tem a oportunidade de compartilhar com eles, se nós não ensinarmos, eles vão gradativamente absorvendo ideias dentro da sociedade, uma ideia cultural que é contrária à palavra, porque nós estamos no meio da luta entre o bem e o mal. Não esqueça, o inimigo de Deus quer apresentar vãs filosofias, ideias equivocadas, erradas, que nos afastam verdadeiramente de Deus, ou que quando nos aproximam de Deus, não é uma aproximação verdadeira. E agora eu percebo que essa também é uma estratégia do mal, não é só afastar o indivíduo de Deus, mas fazer com que ele se aproxime de Deus com uma visão equivocada, errada. Dá para entender isso? Alguns até professam crenças, professam cristianismo, mas não é o cristianismo bíblico. É um cristianismo preconceituoso, é um cristianismo que se separa, é um cristianismo exclusivista, não sabe exatamente o que o Senhor fez, o que o Senhor faz num processo de transformação. Educar é muito mais do que corrigir erros. Sabe, é muito mais do que dizer você está certo ou errado, filho, não é isso aqui. É discipular os filhos para que cresçam de forma equilibrada e firmes na fé. Discipular para que eles sejam discípulos de Jesus, para que eles vivam como Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver. Como eu mencionei na segunda-feira, eles aprendem por o que estão, se espelhando. É o meu comportamento, é a forma como eu estou agindo que vai influenciá-los. Educar uma criança é essencial
porque ela é um ser em formação com enorme potencial, mas também vulnerável às influências. É exatamente isso. E a gente citou que as primeiras conexões emocionais, cognitivas, se dão dentro da casa. E eu tenho a responsabilidade, queridos, eu tenho a responsabilidade de fazer com que os meus filhos, os meus netos, né, quando tiver os netos, nós temos, né, que eles tenham este olhar assim, dentro de casa, daquilo que é princípio verdadeiro, porque há uma vulnerabilidade, sabe? Há uma vulnerabilidade maior e há uma influência. Então, se eu não colocar essa influência, ela virá. E aí eu quero dizer para você, essa influência, às vezes, ela não é externa, no sentido assim, ele até pode não estar convivendo com alguém, mas eu me preocupo muito hoje que existe uma influência tecnológica que é uma influência de filosofias que às vezes eu ponho na mão do meu filho para que ele se acalme, para que ele comece a ser levado. Ah, pastor, mas eu faço as escolhas aqui. Mas vai chegar um momento que ele vai fazer a sua própria escolha e a habilidade dele é tão grande que às vezes você pode estar achando que ele está num lugar que você colocou e daqui a um pouco não está. Então não esqueçamos disso. Como diz o texto, existe claramente a vulnerabilidade, a influência. Por isso eu tenho que acompanhar, eu tenho que estar junto. E os especialistas dizem, não vou me recordar exatamente, mas até 3 anos não se deveria ter nenhum contato, depois é um pequeno tempo, isso é muito, né? Isso é muito importante. Quando a gente se refere à psicologia, por exemplo, do desenvolvimento, cerca de 80% da estrutura cerebral básica se forma até os 5 anos. Até os 5 anos. Então, pensando aí que até os 3 não deveria ter nenhum, acho que até 3 ou 5, não lembro mais, nenhum contato com nenhum tipo de aparelho, de celular, de internet, nada. E depois deveriam ser pequenos períodos de acompanhamento. Quando eu penso na psicologia do desenvolvimento, que a estrutura cerebral dele se forma, né, 80% até os 5 anos, pense, eu citei, acho que isso ontem ou na segunda-feira, a necessidade de nós estarmos presentes. E quando a gente vai falar de ensino bíblico, não é só ensino, mas é o acompanhar. Nós citamos ontem, quando o Senhor chama o povo a adorar o único Deus e ensinar, inculcar isso para os filhos, ao deitar ou levantar, sabe o que ele está falando? Da necessidade da presença, companhia. Ele está vendo, ele está com você, ele vê você. Então não é só o ensino, não é só uma aula, é a vida, até os 5 anos. Isso se acompanha, né? Mas até os 5 anos isso é extremamente essencial. Valores, hábitos e crenças internalizadas nesse período se tornam alicerces para toda a vida. Perceba como às vezes nós estamos distantes daquilo que é ideal. Eu entendo, estou falando para você que talvez tenha que correr atrás e trabalhar, tem que fazer isso, mais aquilo, né? Você vai dizer assim, né? Pastor, mas como que não vai ter alimento se eu não fizer isso? O que eu quero dizer para você é que talvez você, não, eu me incluo aqui, a gente tenha que pensar um pouquinho, né? A gente tenha que pensar um pouquinho nesta quantidade, porque às vezes eu acho que eu tenho que comprar mais, eu falei isso na questão das finanças aqui quando a gente trabalhou, mas eu acho que eu tenho que adquirir mais, dar mais conforto para o meu filho, dar mais aulas para o meu filho, ocupá-lo mais, preencher de coisas com ele, quando na realidade ele não precisa. Então talvez você precisa reduzir um pouco essa carga, entende? Você me entende? Reduzir um pouco e fazer a pergunta, eu estou sendo presente a ele? E às vezes a gente não consegue fazer isso nem no final de semana, porque a gente chega tão fatigado que aí a gente quer dormir no final de semana, que a gente quer descansar no final de semana, e o filho está dizendo assim,
sai comigo, pai, vamos brincar comigo. Mãe, vamos ficar aqui comigo. Mas você está... E aí você diz assim, mas eu estou trabalhando para o seu bem, estou falando... Mas não é isso que eu quero. Ele gostaria de dizer, não é isso que eu quero. E aqui eu digo para você, e não é isso que ele precisa. Não. Ele precisa que você tenha tempo, que gaste tempo. Por isso quero te convidar, programa aí o final de semana, para aquela passeada no parque, aquela pescaria, aquela andada de bike. Nós precisamos. A educação deve ser integral, envolvendo aspectos espirituais, morais, emocionais, intelectuais, sociais e físicos. Por isso, ensinar a palavra está relacionado a todas essas ações. O que se planta na infância floresce ao longo de toda a vida, para o bem ou para o mal. Essa é a regra, isso é muito claro. E agora eu quero resgatar com você alguns conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, que ele conhecia a Escritura desde a infância, graças ao ensino da sua mãe e da sua avó. Quero convidar você a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta é uma carta pessoal, né? Timóteo é como um filho na fé. Provavelmente esta é a última carta escrita por Paulo, na sua prisão em Roma, e Paulo deseja a companhia daquele, né, que ele ensinou, e aqui nessa carta ele vai lembrar a Timóteo alguns aspectos que são importantes, e esses aspectos devem ser aplicados à nossa vida aqui. Pensemos, lembro da sua fé sem fingimento, mesmo que primeiramente habitou, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Perceba que Timóteo já é a terceira geração. Paulo deixa bem claro, esta fé verdadeira, sem fingimento, a fé vivida, a fé de Jesus, eu vi essa fé na sua avó e na sua mãe. Por isso, ele vai dizer para Timóteo, no capítulo 3, no verso 14 e 15, na segunda carta, quanto a você, permanece naquilo que você aprendeu, aquilo que você foi ensinado, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Será que alguém poderia escrever uma carta de conselho para os nossos filhos ou para os nossos netos, dizendo assim, fique fiel, seja fiel naquilo que você aprendeu da sua mãe, naquilo que você aprendeu da sua avó, naquilo que você aprendeu do seu avô, fique fiel nisso, porque eles tinham uma fé verdadeira e eles transmitiram isso para você. Será que os nossos filhos, nossos netos, poderiam receber esse reconhecimento transmitido por nós? Entende? É o que Paulo está dizendo para Timóteo, fica firme naquilo que você aprendeu desde a sua infância. Sua avó e sua mãe compartilharam. O alvo da educação cristã não é apenas transmitir conhecimento, disciplina ou moralidade, mas conduzir filhos e filhas à salvação em Cristo, a formação de caráter e a capacitação para servir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil, Timóteo, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Fique firme nisso. Se ligue à palavra, esteja agarrado à palavra, porque ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. O caráter é moldado por meio da palavra. A palavra que ensina, forma valores corretos. A palavra que repreende, que mostra onde nós erramos. A palavra que corrige, que nos ajuda a permanecer no caminho certo. A palavra que educa na justiça, a palavra que treina para viver de acordo com a vontade de Deus. Fique firme. Nesta palavra, Timóteo, que você aprendeu desde a sua infância.
Queridos, que os nossos filhos tenham essa percepção muito clara, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Que os nossos filhos tenham essa percepção de contato daquilo que nós ensinamos. Ensinamos não só como aulas, como exigência, como moralidade, não, mas aquilo que a gente vive. Não é uma fé com privações, mas é uma vida que faz a diferença na família, na igreja e na sociedade. É isso que o Senhor deseja. Quando nós ensinamos os nossos filhos, quando nós compartilhamos valores, pensemos bem que essa não é uma ação moralista. Não, é ele entender que não há vida de sucesso verdadeiro se ele não entender quais são os propósitos de Deus. Eu entendo, meu querido, que isso é extremamente desafiador na cultura que a gente está vivendo. Porque, mesmo dentro do cristianismo, a Bíblia não é mais determinante para dizer para a gente o que fazer. Não, ela é um meio, parece que a gente quer alcançar as coisas, principalmente as coisas materiais deste mundo. Isso exige dos pais essa dedicação, esse compartilhar, serem um exemplo de como viver a fé. Viva primeiro. De usarem a palavra como guia, de ensinarem os filhos a serem úteis no mundo e fiéis a Deus. Educar é cooperar com Deus na missão de salvar e transformar vidas para que sejam luz no mundo. Esse é o grande propósito que a gente tem. A gente quer dar conforto. A gente quer dar as coisas. Eu entendo, e não há nenhum mal. Mas a gente não pode esquecer que esse não é o principal do processo educacional. Se eu der as coisas e não estiver presente, já não valeu nada. Se eu estiver presente e dando as coisas, mas não ensinar que o filho é para ser uma bênção para a sociedade, para transmitir o amor de Jesus, para que outros conheçam a salvação, não alcancei o objetivo. Aí a gente centraliza-se em nós mesmos e o Evangelho não faz a gente ficar olhando para a gente mesmo. O Evangelho, Jesus no coração, faz a gente ter um olhar para o outro. E é isso que os nossos filhos necessitam. Senhor, obrigado pela mensagem da Tua Palavra. Às vezes a gente está tão ocupado em correr atrás das coisas e querer dar, formar. Está tudo bem, desde que a gente não esqueça que a gente precisa estar junto, compartilhando o Teu amor e dar para os nossos filhos um olhar para aquele que carece. Por favor, Pai, ajude-nos, capacita-nos e que a gente viva isso. Eu suplico, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, peça a sua revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vamos crescer no conhecimento e vamos compartilhar os verdadeiros valores, os verdadeiros fundamentos da educação cristã. A gente se vê amanhã.